dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Bem-vindos, amigos ouvintes do Conteúdo Imobcast. Estamos aqui mais uma semana para um episódio, e esse, Cleberson, para lá de especial, hein? É um episódio quente, um cara de autoridade, de relevância, de história no mercado imobiliário. O rei da virada de chave. É. Como é que fala em inglês? A grande virada, né? Turnaround. Turnaround. O cara é o cara. Bom, antes da gente falar do nosso convidado, queria agradecer algumas pessoas importantes que ajudam. Os nossos patrocinadores. É isso. O IBREP, que nos cede esse lindo espaço, e o Batata, que coordena todas essas câmeras que você está nos assistindo. Queria agradecer também a Black Market, que entrega esse material editado aí quentinho para você. Queria agradecer o pessoal da Atimo Investimentos, que está aí mudando o mercado. Queria agradecer também o pessoal da Locar Mais e da Imóvel. Pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. E você que está acompanhando a gente na live aí, eu adoro. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer apoiar esse movimento, quer fazer com que a gente entregue esse conteúdo de qualidade para mais pessoas, você também pode apoiar esse canal e está aqui nessa tela, tá, da gente passando e fortalecendo o mercado imobiliário. Deixa seu comentário aqui que o Beto, que está nos bastidores, ele entra em contato contigo para falar como é que você pode participar aqui com a gente. Ô Cleberson, o convidado de hoje tem mais de 8 bi de VGV, é CEO da Neximob, tem 5 livros, entre eles best-sellers, e estava com pouco problema, resolveu fundar mais uma empresa agora, que a gente quer conhecer aí, a gente já ouviu um pouco sobre, que é a X8. Bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, Edgar Ueda. Imagina, Renato, é um prazer, estivemos juntos num evento lá em Juiz de Fora, satisfação em revê-lo. O Cleber também visitou nosso escritório agora recentemente, e o Heriberto já é um parceiro há anos, e eu quero compartilhar aqui algumas estratégias que eu só conto quando eu sou convidado aí em momentos especiais como esse, né? Obrigado. E você falou uma coisa interessante, arrumou mais uma coisa, mais uma sarna para se coçar, né? Empreendedor que é empreendedor, ele não fica quieto por muito tempo. Estava né? tudo muito tranquilo. Estava tudo muito tranquilo. Eu acho que também a gente pode comentar, né, aqui que o Edgar, além de trabalhar no mercado imobiliário, potencializar e empreender, ele também é escritor. A gente tem alguns livros aqui hoje aí, que ele pode estar comentando um pouco para a gente também, mas é muito importante, porque quem tem a contribuir não fica somente falando, ele começa a concretizar, não só em resultado, mas também colocando de forma que isso fique além dos vídeos que estão aí disponíveis na internet. Tem muita gente querendo curso, faculdade, pós. Gente, tem muita coisa de conteúdo nesses livros aí para vocês acompanharem. Depois, no final, a gente vai deixar na descrição também o link para a galeria do Edgar Ueda. Show? Beleza. Edgar, pode ser que tenha algum desavisado aí assistindo a gente que ainda não te conhece. Acho difícil, mas pode ser. Conta pra gente um pouquinho dessa sua jornada. Como é que você caiu aqui no nosso mercado imobiliário? E depois a gente vai querer entender essa virada de sucesso, que é uma coisa ímpar que a gente tem no mercado. Bacana, Renato. Eu estou no mercado imobiliário há 12 anos e meio, mas eu sou empreendedor há 27 anos. Eu comecei a empreender com 17 anos de idade. Eu tive uma trajetória internacional, morei 9 anos e meio no Japão. Em 2010 eu voltei para o Brasil. Logo em 2011 eu já conheci o mercado imobiliário. Eu vim do mercado de varejo, eu tinha agências de publicidade, nós somos colegas de profissão. E eu comecei a dar muita consultoria, atender muito consultor, incorporador e donos de imobiliárias. E eu percebi o quanto do mercado, e aí eu quero fazer um parênteses aqui, o quanto que o mercado era, e na minha opinião continua sendo amador. Trabalha de forma muito amadora ainda, né? Por um lado,
eu acredito que tem um oceano azul de oportunidade para quem estuda, para quem se desenvolve, para quem faz a lição de casa, para quem é um profissional fora de série, né? Então eu enxerguei uma oportunidade, isso em 2011, e entrei no mercado imobiliário e de lá para cá venho construindo, graças a Deus, aí uma grande história no mercado. Alguns deles você já citou, eu me tornei o maior especialista de turnaround, até o nome bonito, né? Nós marqueteiros queremos usar os nomes bonitos, mas turnaround nada mais é que a arte de virar o jogo. Então eu peguei muita empresa quebrada, fracassada, que não vendia, que tinha uma grande deficiência e reestruturei essa empresa. Um exemplo, peguei uma empresa que não tinha R$500 para pagar um boleto e em 90 dias ele estava com 53 milhões de recebíveis de carteira no bolso dele. Toma. Então esse é um dos casos, dos mais 40 casos que eu já resolvi, né, ao longo desses 12 anos e meio de trajetória. Porra, muito top. E começou na Nexmob? Como é que foi tua entrada aqui? Não, eu comecei, né? Eu quebrei 6 vezes, então eu comecei quebrado, né? Eu acho que, enfim, eu comecei, na verdade, quebrado não, né? O Geraldo Rufino é um grande amigo meu e ele fala que ele nunca quebrou na vida dele, né? Só ficou sem dinheiro. Então, eu queria fazer uma pontuação aqui. É bom o cara falar isso, porque às vezes a pessoa está em casa, está assistindo e fala assim, pô, tudo dá certo para o Edgar. Peraí, né? Já deu errado algum o erro é a interpretação que eu dou a ele, né? Se eu acho que aquilo foi um erro, eu vou condenar a minha história. E agora, se eu entendo que aquilo é um processo, é um passo, né? Eu estou vendo o livro ali, Kintsugi, né? Que exatamente mostra essa... Eu estou lendo o livro que você me deu lá, né? Obrigado. Mostra essa ideia, né, de eu me reconstruir através do belo, o quanto é belo uma arte que ela é única, né, essa história. Essas marcas são as histórias. Exatamente. E o belo, ele vem de um conjunto de cicatrizes, né? O quanto que você apanhou, o quanto que você fracassou, o quanto que você errou e o quanto de aprendizado que você trouxe na linha do tempo, né? E aí, eu fazendo uma sobreposição aí na sua fala, que é muito interessante, um dia eu estava saindo de uma palestra, e eu sempre coloco meu vídeo, minha história, tal, até para não ficar muito prepotente ou arrogante. Quando você fala eu fiz, eu construí, eu cheguei, né? Parece muito autoritário quando você fala na primeira pessoa. Eu comecei a gravar um vídeo e agora eu passo o vídeo, fica muito mais fácil de explicar a minha trajetória. Mas ele falou, cara, ele falou 2 coisas que me marcou, né? E a depender da maneira que você fala, tem uma percepção um pouco que equivocada. Ele falou, cara, você teve uma vida muito triste, né? Porque você teve uma infância muito pobre. Então, a conotação, a associação, a comparação de analisar que o pobre só tem vida infeliz. Não, né? E segundo, ele falou, porra, da sua vida só deu errado, né? Aí, olha que interessante, né? Eu falo, por muito tempo, eu me penalizava como deu muita coisa errada. Mas quando você vai crescendo, você vai amadurecendo e você vai evoluindo, principalmente espiritualmente, intelectualmente, na inteligência emocional, você vai entendendo que as pedras e os obstáculos, buracos, as cicatrizes, ela era uma forja, ela tinha que ter passado na sua vida. Pelo menos na minha, todas elas. Então, muita gente pergunta, o que você faria de diferente? Nada. Parece até, né, papo de escritor. Clichê, não, né? Mas eu não mudaria nada, porque se todas as dores que eu tive, todas as vezes que eu chorei, todas as vezes que eu fiquei sem dinheiro, todas as vezes que eu fiz renúncias, todas as vezes que eu recebi nãos, e não foram poucos, todas as vezes que me abandonaram, e não foram poucas, que eu aprendi a reerguer sozinho, e tá tudo bem, né? Me deixou muito mais forte, muito mais resiliente. Então, hoje, para aquela coisa, né? Não é qualquer tempestade, não é qualquer buraco, não é qualquer tapinha que vai, que vai me abalar. Então, eu fui forjado a toda essa situação, né? Então, veja bem, comecei a trabalhar com 9 anos de idade porque minha mãe só tinha feijão para colocar na mesa. Eu, até meus 2 anos de idade, eu morava numa barraca de estufa e não tinha água potável nem energia elétrica. Até meus 18 anos de idade, eu morei numa casa de barro. Casa de barro, não é
O pessoal acha que não existe mais, né? Que cidade que é isso? Pinhalzinho, uma cidade de 13 mil habitantes. Eu ia para a roça com a minha mãe e com meus avós. Ia para a roça e comia a marmita. Por que os profissionais da roça é chamado de boia fria? Porque comia comida fria, marmita fria. Então eu cresci a minha infância comendo comida fria, porque era o que tinha, o que levava. E aí as pessoas veem a vida que eu tenho hoje, os números que eu gerei, enfim, conheço 27 países, já deixei meu legado através de livros, através do império que eu construí. Eu construí a maior empresa de inteligência na minha área. Então, assim, eu já deixei meu nome na história. Se eu parasse hoje, pô, Edgar não vai trabalhar mais aqui para frente. Cara, eu já já coloquei no livro da história um monte de selo e de título ali dessa construção. Então, cara, minha vida foi construída pilar por pilar para chegar até aqui. Construída. As pessoas acham que foi por osmose, por acaso. Então, se com 12 anos de idade, eu tinha uma visão, não com tanta previsibilidade, que você não tem tanta maturidade, mas eu tinha uma visão do que eu queria me tornar. E continua construindo, né, Edgar? Porque eu lembro a última vez que a gente esteve junto, você palestrou e você falou, salvo engano, uma coisa de 6 bi de faturamento com os seus negócios. Época, né? 2 anos atrás. Pois é. Ontem à noite eu fui entrar para atualizar o seu currículo para falar aqui e já estava em 8.4. 8.4, só que esse ano eu já fechei de contrato 5.7 bi, só que eu só catalogo, eu só escrevo o número no meu site, no meu portfólio, quando sai do contrato eu gero resultado. Top. Então, na verdade, se eu somar o que eu gerei, 8.4 eu gerei. Já está escrito. Já está escrito. Faturado. Já está gerado, já está vendido, né? Esse 5.7 a gerar. Mas como são números altos, e você vai falar principalmente, não sei qual que é a predominância do público, mas tem corretor, por exemplo, que ele não sabe o que é assinar um contrato de 100 milhões. Está tudo bem. Ele só tem que eliminar essa crença, e só tem que eliminar esse não merecimento, ele tem que eliminar essa desconfiança, ou essa cultura religiosa que ele adquiriu ao longo do tempo, que é que nem São Tomé que só acredita vendo. Não, a ciência mais do que comprovou. Primeiro você precisa acreditar, para depois você ver. Não é ver para crer. Por isso que nunca vê, né? Por isso que nunca obtém o resultado concreto, né? Então, se toda essa ciência, eu estudo muito, cara, eu estudei em vários países, embora não tenha formação acadêmica, nunca fiz faculdade, mas eu invisto muito no conhecimento focado, no conhecimento direcionado, no conhecimento da minha necessidade nesse momento. Então, você comentou um bom daqui, eu gosto, assim, eu viajo nessas coisas, que é, por exemplo, que é fé, né? O que é fé? Né? É crer naquilo que não se pode ver. Né? Não se pode ver, não se pode pegar, né? É intangível. Eu acho muito bacana, assim, porque quando você começa a contar a história, eu começo a me identificar, né, da origem, de como é, de quanto nos é negado e a gente sonha. Sonha em construir algo grande, sonha em fazer. E muitas coisas eu encontro nessas coisas simples muito Deus, sabe? Quando você do nada fala, ninguém acredita em você, em algumas coisas. Só que conforme você vai fazendo e você vai botando tijolinho por tijolinho, no final, você chega lá no final, você dá aquela risadinha de canto de boca, tipo assim, eu sabia. Claro. Eu sabia que ia dar certo. A gente é maluco, não é? O cara que ele começa a fazer coisa que tá todo mundo contra e é como se você tivesse certeza que aquilo ia dar certo. Não, porque os realizadores, eles nunca tiveram dúvida. Os grandes realizadores, pode perguntar, eu sou amigo de vários bilionários. Eu sou sócio fundador do Instituto Êxito. Lá deve ter, na minha conta de padeira, uns 12 bilionários. Tem uns 5 capas de Forbes. Então, assim, donos das maiores redes de universidades, tá lá o João Apolinário da Polishop, tá lá o Guilherme Benchimol da XP, Janguier Diniz, Chaim, o dono da Universidade de Anhanguera, tá lá o João Kepa, gente muito grande, né? E todos, quando você está na mesa conversando, nunca eles falaram que não acreditou, que não acreditava naquilo que eles estavam provisionando, planejando, sonhando,
gerando como aspiração, expectativa na vida dele. Então, sim, eu nunca tive essa dúvida. E eu aprendi muito jovem, quando eu comecei a errar, que o erro era um evento. O fracasso era um evento. Porque quando você percebe que é um evento, e todo evento ele é temporal, as estações mudam e vêm o tempo todo, né? Então, o verão ele é passageiro, mas o verão do ano seguinte ele volta. O inverno é passageiro, mas no ano seguinte ele volta. Nós somos movidos por estações, altos e baixos, né? Se tá bom, se tá cuida. bom, tá ruim. Exatamente. Se tá ruim, se cuida, É, né? cara, e aí tem técnica para tudo. O que que eu aprendi? Por isso que no meu livro aqui, No Poder do Método, eu aprendi a seguir método. Hoje, método para tudo. Você vai falar assim, pô, Edgar, vamos fazer um podcast? Eu vou estudar os maiores podcasts do planeta para conceber meu podcast. Eu vou seguir um método. Eu vou seguir uma metodologia. Eu vou seguir uma tese. Eu vou seguir uma ciência. Eu não ponho a mão em nada. Você vai falar E a chance de dar DX8, errado é muito. você vai falar DX8, né? Eu fui o idealizador, aí depois eu chamei o Gá, chamei o Altemir, chamei todo mundo. Cara, eu fui estudar as maiores empresas. E aí, cara, você vai falar assim, e você pode perguntar, qualquer um, eu falo para o meu cliente, pergunta, né? Pergunta de onde que vem essa sua devolutiva, né? Por exemplo, tem corretor que ele não sabe qual que é o melhor horário para ele vender. Tem corretor que nem sabe que tem horário que não pode vender. Não sabe, não estuda. Então, o que que ele faz? Empirismo. Empirismo te cobra preço caro. Qual? Tempo, não assertividade e não certeza. Então, se tempo pode levar 20 anos do que poderia fazer em 5. Não assertividade. Você pode mais errar do que acertar. E a não certeza. Você pode nunca chegar, né? Você pode nunca chegar. Quando você tem uma metodologia, você vai escrever livro. Cara, meu primeiro livro ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos. As pessoas, todo mundo fala que eu sou um cara mais sortudo do planeta. Porque tudo que eu faço, pô, dá certo. É porque eu sigo a mesma tese. Então, quando eu fui escrever meu primeiro livro, eu segui a mesma ciência de como eu aplico nos meus negócios. E como isso é simples, você olhando isso assim, né? Pô, É simples? eu estudo, modelo, executo. Não, mas tem uma dificuldade. A dificuldade tá... Eu também criei um roadmap que é o seguinte. Conhecimento é só conhecimento, eu vou te explicar o porquê. E ele não muda a regra do jogo. Refrigerante foi considerado um dos piores alimentos do planeta. Doce é mais viciante que cocaína. Academia pode te alongar anos de vida se você fizer pelo menos 3 vezes por semana. Só para a gente ficar na mesma página. Acho que todos nós sabemos que refrigerante faz mal, mas tomamos. Todos nós sabemos que açúcar faz mal, mas comemos. E todos nós sabemos que a academia faz bem, mas não fazemos. Vamos só parar aqui. O que o conhecimento mudou na sua vida? Nada. Você conhece, Você mas... sabe. Legal? E tem muita gente que é PhD nisso. Inclusive mais inteligente que nós 3 juntos. Mas não consegue resultado. Aí vamos para a segunda tese. Aplicar. Sim ou não? Sim. Mas tem gente que trabalha 12, 14, 16 horas por dia e não dá dinheiro. Por que está não aplicar? Será que ele tem conhecimento? Aí a gente já trouxe 2 itens, que eu denominei como efeito composto. Só um, você tem 2, Sabe certo? o que faz, aplica e não tem resultado. Beleza. Só que talvez você não tenha o melhor modelo. Por exemplo, eu vim ali tomando um shakezinho, né? Parei ali no caminho. Tem shake que é melhor do que o do McDonald's e do Bob's, sim ou não? Sim. Uns caseirão que você pega, aquela sorveteria artesanal, o cara faz um shake incrível. Mas quem que ganha mais dinheiro? Escalou. O mais conhecido. Então, sim. Aí, pode ser o mais conhecido, pode ser o melhor, pode ser o que faz mais marketing, pode ser o que melhor sabe vender. Ou pode ser o melhor que sabe precificar. Aqui tem um conjunto de variáveis, só para a gente ficar na mesma página, certo? Então, não significa também você conhecer. Sim. Então, talvez você precisa ter um melhor método. 3 itens, acumula no efeito composto. Eu vou simplificar porque aqui ele abre muitas camadas, senão a gente ia fazer 3 horas de podcast só nesse roadmap. E detalhe, eu sou a única empresa do mercado imobiliário a desenvolver isso.
que quando o meu licenciado franqueado, ele entra, ele segue roteiro, mapa. Por isso que eu tinha uma corretora, que ela fechou um contrato maior de R$550 mil, R$550 mil no imóvel. Ela já fechou um contrato de 54 milhões comigo, 1,5 milhão de comissão. Ela assinou um contrato de 136 milhões, ela assinou um contrato de 500 milhões e ela assinou um contrato de 243 milhões. Ué, por que em 12 anos de profissão, o maior contrato dela era de 543 mil reais? E por que em 1 ano e 2 meses ela assinou quase 1 bi de VGV? E ela estava no mesmo mercado, acho que. No mesmo mercado, na mesma cidade. A melhor metodologia. E não é fórmula mágica, não é, cara, segue o roteiro. E por último, mais um item do algoritmo da minha ciência é você aplicar, penúltimo, é você aplicar pelo tempo suficiente até você encontrar o seu momento de colher aquele resultado. Porque cada um direciona a sua grandeza, né? Você quer fazer 1 milhão, ele quer fazer 10, eu sei. Ou eu quero fazer 6, você quer fazer 1 bi, ele 10. É diferente. Diferente no tamanho, diferente no tempo, diferente no esforço, diferente em tudo. E o último item é a habilidade de você monitorar sistematicamente para ver se você está indo bem ou não está indo bem e como você é cirúrgico em ajustar, apertar o parafuso correto. Pouca gente está errando e não enxerga. Então, todos os turnarounds que eu recuperei é porque o cara já tinha o vício da falha e ele não consegue resolver. Tanto é que uma das minhas metodologias é o seguinte: não dou dinheiro para o cara que já está fudido. Ele não tem competência tanto intelectual como emocional. Ele já provou por A mais B. Naquele momento. Não é que ele não tem competência. Naquele momento. E eu peguei essa lógica de um grande filósofo, Platão. Sabe o que ele falava? Você jamais pode deixar a sua emoção contaminar a sua razão. Você tem uma linha de raciocínio lógico. O cara pode ser um puta empreendedor, mas emocionalmente ele está contaminado. Depressivo, abalado, desmotivado, um monte de coisa. Ou motivado demais. Ou motivado demais. Se eu der 10 milhões para ele ou 100, ele vai fazer merda. Então, veja bem. Situação, evento, momento, circunstância. Cara, o algoritmo é um conjunto de variáveis. Mas quando você conhece essas variáveis, a regra do jogo muda. Fantástico. E, Edgar, a gente falou um pouquinho da Nexmob. A última vez que a gente se encontrou pessoalmente. Cara, eu nem sei se era esse caminho que era para ir, né? Não. Freestyle. Do mercado imobiliário, a gente tá falando mais de mindset. Mas na verdade, acho que nós somos nós determinamos o caminho. O legal é isso. A gente, quando a gente está falando assim, isso eu acho que é uma das coisas até para a gente tratar aqui, as pessoas acham que o sucesso do mercado imobiliário está na técnica. Está no script. Posso falar, em nenhum mercado. Está na campanha. Está no livro. Nenhum Ele mercado. vai ler o livro O Poder do Método e vai resolver a vida dele. Não vai. Você quer um exemplo? Nenhum mercado. Nem no dele diretamente, que é o mercado publicitário. Eu tive 3 agências de publicidade, fui diretor de uma rede de supermercados sem ter formação acadêmica de marketing. Eu sempre fui empreendedor. Eu sempre fui empreendedor estudioso pra caralho. Eu sempre fui autodidata. Você dá qualquer livro para mim, eu viro um PhD só naquele livro. Então, o que acontece? Esse mindset, esse comportamento é o que muda a regra do jogo. Então, a técnica você contrata. Isso que é legal. Porque a ideia aqui do conteúdo do Mobcast, até por isso que a gente está junto aqui, está apoiando o canal, apoiando o Beto, que tem feito um trabalho bacana, é mostrar que, na verdade, a nossa falha, a falha do mercado, se você olhar quem performa de verdade, o cara não está focado só na técnica, só na faculdade, só na instrução, só na qualificação do produto. Ele começa a olhar para dentro e entender que a falha começa nele, começa na personalização, de como ele enxerga isso, como ele materializa isso, para depois ele construir uma identidade nova. Então, fica tranquilo que o bate-papo aqui é freestyle. Mas estou por vocês. Top. Não, então eu vou fazer pergunta que é minha. A última vez que a gente esteve, não tá no script não, ó. A última vez que a gente encontrou, você estava indo para Santiago de Compostela, fazer o caminho lá, que é uma viagem que eu acho incrível, ainda não fiz, mas eu fiquei curioso.
Eu queria que você contasse para a gente o que você aprendeu, porque você falou comigo que estava indo por autoconhecimento, Sim. e onde que isso impactou no profissional de Garoeiro. Sim. Eu sigo a gente tem que seguir alguns caminhos, né? Não significa que eu sigo só aquele caminho. Mas a gente tem que ter pontos de partidas para direcionamento. Eu sigo uma metodologia que é do Bob Hoffman, que eu conheci há 4 anos atrás, 2019, 5 anos atrás, praticamente, vai fazer agora em janeiro, 5 anos. Que é uma metodologia do autoconhecimento. Só que lá ele fala de uma quadrinidade, que a gente precisa ser corpo, cuidar do corpo, a gente precisa cuidar do intelecto, a mente, a gente precisa cuidar do espírito, né? E a gente precisa cuidar das emoções, né? Então eu sempre estou dentro desses 4 pilares. Aí eu junto com as minhas coisas, que eu não aguento, né? Coça, tem que mexer alguma coisinha, eu acrescento. Arruma problema. Eu sempre acrescento os meus 3 pilares, que tudo aquilo, a minha base, toda a minha ciência está nos 3 pilares. Está no pilar da mentalidade, está no pilar do comportamento, está no pilar da competência. Porque a competência, você não precisa ser o melhor especialista, mas enquanto empreendedor, enquanto técnico, enquanto maestro, você não pode ser leigo. Que o leigo contrata mal, o leigo compra mal, gerencia mal. Então, assim, a competência também está dentro do campo. E aí eu tenho lá essa tríade, eu tenho vários pilares que compõem no meu primeiro livro. Hoje já são mais, mas na época foram 34 princípios que compõem esses 3 pilares. Bom, respondendo a sua pergunta. E você sabia que tudo que você for perguntar, eu vou contextualizar antes. Porque sem contextualizar, o mapa mental é dele. Se eu já te dou resposta direto, ele vai fazer a interpretação o ouvinte vai fazer a interpretação dele. Quando eu contextualizo, ele passa a seguir a minha linha de raciocínio. E por isso que muita gente interpreta mal. E por isso que comunicação gera muito ruído, né? Então, eu já venho assim, claro, desde 2006, eu comecei a trabalhar o autoconhecimento em mim. Mas sempre era coisa muito pontual. Ia lá, fazia um curso, aí passava um ano, ia lá, fazia mais um curso. Mas nos últimos 5 anos para cá, eu sou assim um cara que virou cultural, virou um DNA para mim, um pilar necessário de ter, pelo menos assim, por ano, eu faço os 3, 4 treinamentos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que aí está ligado / espiritual. E aí eu faço 2 coisas. Eu faço curso e eu faço experiência. Porque, veja bem, curso também tem contextualização. Sim. O professor, o facilitador, o mentor está lá na frente e você está captando o que ele está falando. E você é direcionado pela tese dele. Por isso que você está ali sentado. Sim. Quando você vai para uma experiência igual Santiago de Compostela, é você com você mesmo, né, meu irmão? E aí, meu irmão, aí vem coisas incríveis, né? Vou dar uma coisa que veio para mim. Eu sempre fui um cara que... eu bati todas as minhas metas da minha vida. Todas. Não é 99. Todas que quero fazer, quero virar best-seller, quero ser um palestrante de sucesso, quero bater 1 milhão, quero criar uma empresa de valuation de BI, quero fazer isso, todas eu bati. Só que eu tinha uma necessidade de bater muito rápido. Tem ponto positivo? Tem. Mas tem conta para pagar, não tem? Não tem só o bônus na vida. Qual que era a conta que eu pagava? Estressada, ansioso, se afasta muito de foda, gente. você chega lá, e aí? Você chega lá quebrado, sabe? Cara, eu fazendo o caminho de Santiago de Compostela, pra você ter uma ideia, o caminho que era para fazer 10 dias, no meu mapa tava dando 5. E pro cara que... acelerado. E pro cara... Você é de carro? Não. E pro cara que mal tinha andado 3 quilômetros, que era, acho que, a quilometragem máxima que eu tinha andado. Mas eu fiz uma conta de padeiro, o cara que é leigo faz isso, não é? Isso. Você pega qualquer pessoa que não fez o primeiro milhão,
Você fala, cara, faz 1 milhão, ele faz conta de padeiro, né? Fazer tanto Olha, poder. cara, 10, eu vendo 5, eu coloco 1 milhão no meu bolso. Tem um monte que posta, né? Só vender tantos por 200 vendas de R$2.000. Foi tudo que você não Muito vende. padeiro. Mas quando ele vai pra prática, cara, é uma merda. Ele não sabe nem o que tá fazendo. E foi isso. Eu era o leigo da caminhada, nunca fiz caminhada. Eu já fiz outros caminhos, né? Eu subi o Monte Fuji, que é o maior monte do Japão, 3.770 metros. Não é todo mundo que pode subir. Não é todo mundo que pode subir. Subi em 11 horas. Depois eu fui fazer um caminho espiritual numa tribo indígena no Acre. Fiquei 8 dias vivendo com índio, dormindo na cabana, fazendo as medicinas xamânicas lá. Enfim, eu gosto muito de experienciar. E a resposta do caminho veio o seguinte, no final eu decidi fazer os 10 caminhos, mas tinha dia que eu podia andar mais. Tinha dia que, tipo assim, eu andava 8 horas, eu falava, cara, dá para andar 10. Ia ser sempre acelerado, porque eu tava com o mindset ainda lá atrás, né? Cara, aí eu entrei numa padaria e encontrei um português, que ele tinha feito, cara, não lembro, 12, 17 vezes o caminho. Existem vários caminhos, caminho francês, espanhol e português. Caminho francês tem 3, 4, caminho português tem 3, 4. Tem Caminho espanhol variáveis. tem variáveis, tem mais íngreme, tem mais buraco, enfim. Aí, cara, resumo da ópera, eu saí com o insight, Tata falou, cara... Aí ele falou uma palavra que foi um gatilho para mim. Ele falou, vai no seu tempo, porque de qualquer jeito você vai chegar. Cara, parece que ele falou para mim, sabe? Quando alguém fala, filho da mãe, essa frase é para você. Cara, na hora eu levei uma produtora, né, para documentar minha trajetória. Eu falei, cara, abre a câmera aí. Cara, eu comecei a gravar. E aí eu fiz uma puta analogia que até hoje eu carrego isso. Embora eu fiz agora, né? Em abril desse ano, né? Mas de hoje virou agora minha filosofia de vida. Primeiro, 2 metáforas que eu peguei, 2 aprendizados que eu peguei. Número 1, cara, vai no seu tempo. Só não pare e só não desista. Você pode descansar, você pode repousar, enfim, mas não desista. Continua. Uns vão caminhar 10 por hora, outras 100, outra 1.000. Beleza. E segundo, cara, essa parte aqui assim. Quando eu falo para escrever um livro ser best-seller, para mim é fácil. Já lancei 5. Quando eu falo para fazer 1 milhão, para mim é fácil, já fiz centenas. Mas pro cara que nunca fez, meu irmão, é foda. Então, às vezes, a gente aponta muito e fica também julgando. Porra, cara, por que não fez? Por que tal? Mas, cara, todos nós temos as nossas guerras e as nossas lutas. Na Bíblia, até, não tem ninguém que Deus abençoe quando estivesse em movimento. Não importa a velocidade, ele sempre estava em movimento. José, Abraão, Moisés, todo mundo estava em movimento, estava em direção a alguma coisa, né? Então, é um ato tão simples, só que a gente se compara. Eu quero comparar a minha velocidade com a do Edgar. Eu quero comparar a minha história com a do Renato. E muitas vezes eu não tenho a musculatura que o Renato tem. Eu não vou correr igual. Não, nem as Eu variáveis. não respeito o meu limite. E Um tem filho pequeno, o outro não tem filho, dá para ir um pouco mais rápido. Um tem a mãe doente, o outro não tem, dá para ir mais rápido. Então, assim, cada um tem o seu. Só que Criar a melhor estratégia e se adaptar. Acaba que as pessoas desistem porque elas não respeitam o próprio limite. Ela se esforça ao ponto de comparar que ela é o Renato e muitas vezes ela ultrapassa o limite que ela está preparada e por isso ela fala, isso não é para mim. Ela volta para trás, ela acaba aqui abandonando o projeto dela, né? E quando você começou aqui, Edgar, você estava falando, vou empreendendo. E a gente comentou sobre em não interpretar o erro como uma falha, né? Uma falha do processo não conseguir. Na verdade, é um lapso que eu não tenho preparação para aquele momento passar pelaquela situação. Aprendi. Eu transformei toda aquela, teoricamente, que eu estou significando como falha, como um aprendizado. Né? Na sua carreira, de todas as falhas que você teve, qual foi o seu maior aprendizado? Cara, essa é difícil, né? Maior assim. Uma que você fala assim, cara, essa aqui foi a Turnaround. Cara,
assim, tem coisa que a gente fala para que a gente sente vontade de falar. Não sei se foi o uísque que foi. Por isso que eu falei que tinha coisa que só ia acontecer aqui, né? Que louco, né? Eu não lembro se eu falei isso. É quase que 100% que eu não falei. Publicamente, não. Posso ter falado nos bastidores, de algum lugar, como isso aqui é público, né? O maior aprendizado é que em um determinado momento, e eu vou contextualizar, você pode e talvez seja só você e esteja sozinho. E que em algum momento as pessoas não vão te seguir, não vão caminhar, não vão te apoiar e não vão estar com você. E você vai sentir solidão, né? Sozinho. E posso falar uma coisa, quanto mais o topo, mais sozinho você tá. Não tem esse negócio. O cara que é rico tem um monte de gente. Tem um monte de sanguessuga, tem um monte... Mas assim, não, você vai... Por quê? Porque, cara, a águia anda com a águia, tem menos gente lá em cima, então logo diminui essa probabilidade. E até porque você vai ficando muito mais seletivo também, né? Já cresceu tanto, não só financeiramente, mas intelectualmente. Então, quando caiu a ficha disso e parei de sofrer, eu acho que o aprendizado foi, pare de sofrer. Porque às vezes é alguém da sua família, cara. Às vezes é alguém que você ama. Às vezes é alguém que você apostou por muito tempo e a hora que você precisou não estava lá. Cara, isso dói, machuca, agride, ofende, deixa você triste, deixa você magoado. Mas quando você dá um novo significado para isso, você ressignifica isso e aceita isso, eu aprendi uma coisa, estudo muito os filósofos aí, né? Fala assim, o cara pode te ofender, o cara pode te agredir, o cara pode falar qualquer coisa. Se você não aceitar, você não tomou desse veneno. Logo, ele não te contamina. Toma de volta. Exato, né? Mas a gente tem o costume de ou guardar, ou de aceitar, ou de ficar alimentando o próprio veneno, né? Uhum. Você falou alguma coisa para mim que eu não gostei, e além de eu ter tomado, eu fico alimentando. Porra, o cara foi não sei o quê, e aí quer devolver, e fica rodando, né? Parece que tá degustando vinho lá, porra, né? Fazendo decantação, né? Porra, desse trem. Então, assim, cara, eu acho que esse é o que veio na minha cabeça, mas inúmeros outros aprendizados, esse foi um dos mais libertadores para mim. E é difícil, né, Caio? Porque você está falando, eu concordo com você, né? Acho que o Renato deve ter experiências nesse ponto, a gente cria expectativa, né? Todo mundo. A gente trabalha muito na vida com expectativa, é esperar no outro, esperar na situação, a gente não trabalha com possibilidade. Não. Possibilidade pode ser como pode não ser, expectativa para mim né? O cria expectativa e, por outro lado, assim, tem coisa que você não espera, né? Talvez você não tinha nenhuma expectativa, mas você fala, essa reação eu não esperava dele. Exatamente, mas aí é o grau de maturidade, porque às vezes chega um ponto que a gente não entende o limite da outra pessoa, porque eu consigo me julgar, só que eu tenho uma falha. A falha nossa é nós julgamos conforme nós somos. Sim. Né? Então, se eu me acho apto e eu olho pro Batata e falo assim, cara, se eu dou conta, ele dá. Sim. E aí o que acontece? Eu sobreestimo a capacidade dele, onde ele não se sobreestima. E aí como é que faz? A falha dele me condena. Eu pego e falo, caramba, ele não fez isso. Agora, cara, a gente tá vendo uma aula intelectual, é difícil demais perdoar. É difícil, porque o perdão é uma entrega, eu tô deixando aquele negócio ali. Eu tô abandonando aquilo. E as pessoas, pelo contrário, elas pegam, botam no bolso e carregam aquilo que foi assim, isso eu não vou passar mais. Ela não abriu mão daquilo. Né? E isso dói, como você falou, porque você fica com medo de tentar lá de novo e errar outra vez. É por isso que eu acho que acredito que o sucesso para... quando você determina uma etapa, um destino, eu vou falar uma coisa aqui que é o que eu acredito friamente. Alcançar é a parte mais fácil. Então, escrever o primeiro livro é fácil. Virar best-seller é fácil. Fazer o primeiro milhão é fácil. Ser um palestrante e dividir palco com um cara foda é fácil. Basta ter uma estratégia. Eu sou estrategista, com estratégia é muito fácil. Duro é você se manter.
Duro é você se manter um cara te seguindo por 5 anos nas redes sociais pelo seu conteúdo. Duro é você conseguir lançar o segundo, terceiro, quarto, subir no palco do primeiro e tá até hoje subindo no palco. Tá fazendo 1 milhão que você fez há 11 anos e tá fazendo hoje. Porque se você tem as ocorrências que elas são atribuídas e são determinadas por acaso. Cara, você estava numa reunião aqui, apareceu uma oportunidade, você foi persuadido a entrar nela, por nada é uma loteria que te deu 1 milhão. Tanto é que a estatística comprovou, num estudo de uma universidade de Harvard, que 96, 97% dos ganhadores da loteria voltaram a ser pobres, porque eles não aprenderam a conquistar dinheiro. Eles ganharam o dinheiro. Então, quando se ganha dinheiro, ele não sabe lidar com dinheiro. Existe É a mesma coisa existe a sucesso. teoria, né? De você distribuir o dinheiro de forma igualitária no mundo. O bariátrico é a mesma coisa. O cara continua gordo na cabeça, reduz o estômago, Exatamente. mas ele é gordo. Passa daqui 2 anos e ele está de novo. Por isso que eu falo assim, ó, se você não está vendendo o tempo todo, porque assim, deu crise, eu vendia 10 imóveis, agora estou vendendo 2, 3. Ok, cenário, evento, temporal, vai passar. Agora, eu vendi um imóvel aqui, 2, 3, estou 6 meses sem vender, depois mais 9 meses sem vender, depois eu não aprendi a vender. E aí, tem algumas coisas que a gente tem que falar agora, que é a parte dolorosa, mas é a parte real da vida, né? Tem muita gente também que vende como tudo é flores. Não, é o seguinte, aceita. Você pega o meu primeiro livro e está lá assim, ó, se o feedback doeu, segura que ele é seu. O ser humano e a nossa cultura criou gente muito vaidosa e com o ego lá em cima. Então, se não errei porque é o governo, é a política, é o momento, é a cidade. É fácil justificar que eu estou terceirizando, estou tirando o que é de minha responsabilidade e passando para o outro. Então, ao mesmo tempo, eu acho que a comparação, a depender do contexto, ela é péssima, é venenosa. A depender do contexto, ela é boa. Sim. Por exemplo, os americanos se comparam o tempo todo. Pô, se o meu tio conseguiu, o Zé Ruela desse, conseguiu ser multimilionário, como que eu não posso? É uma comparação de inspiração ou de provocação. Porra, não vitimista, né? Olha o quanto multimilionário tem aqui, porra, como que eu não vou ser? Agora, se a comparação me paralisa, me trava, eu não posso usar essa força, concorda? Ou essa estratégia, ou qualquer coisa. Então, sempre, por isso que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele te dá tanta ferramenta e tanta informação para saber o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. Cara, tem muita gente que se você gritar, ele para. Se você falar que ele é um merda, ele para. Tem gente que você falar que ele é um merda, meu irmão, ele vai fazer você engolir. Tô falando o resultado dele. Eu era assim. Eu tinha um irmão que falava assim, para de empreender, meu irmão. Para de empreender. Cara, vai trabalhar para alguém, tem garantia. Cultura de ter CLT, de trabalho garantido, né? Porque toda vez que, nesse momento que ele falou para mim, eu já tinha quebrado umas 5 vezes, sei lá, né? E o meu irmão estava certo, porque no viés dele, no mapa mental, ele só queria me proteger. Sim. Certo? Sim. Mas eu tinha um sonho grande, eu queria ser empreendedor, não queria trabalhar para os outros. Não tem nada, problema quem trabalha para ninguém. Mas eu queria empreender, fazer minha história. Deve acontecer com você. Toda vez que ele falava para mim, cara, eu ganhava uma força, meu irmão. Eu ficava com raiva, eu ficava irado. Eu vou mostrar para esse... Na minha cidade falava esse nome feio. Aqui pode falar. Pode falar, mas não. É que essa palavra agora, que eu tô bastante mais espiritualizado, essa palavra tem até um viés espiritual ruim, né? Mas onde que eu quero chegar? Se conheça. Se conheça. E sabe por que muita gente não entra na jornada do autoconhecimento? Porque ele não está acostumado a administrar sombras, demônios e suas guerras. Porque a única coisa que você vai enxergar no processo da evolução é isso. Concorda? Seu lado escuro. Seu lado escuro. Só que depois do lado escuro, vem uma coisa que o pessoal fala assim, pô, que cara de luz, que cara iluminado, cara, que sabedoria esse cara, que ser humano, cara, eu quero estar do lado desse cara. Mas ele atravessou as trevas antes de estar ali. Então, isso o que é? Expansão de mentalidade. Entenda que você tem que passar por esse momento.
Entenda que é uma fase na sua vida. E depois, cara, você vai construir. Agora, e finalizar só essa minha fala, para vocês abrir a pergunta, que eu posso falar também. É o seguinte, a maioria não consegue... Tem uma frase que é muito interessante, eu uso muito nos meus treinamentos. Ninguém muda ninguém. Se vocês falassem assim, ou qualquer pessoa aqui da nossa audiência, cara, você consegue me mudar? Ninguém muda ninguém. Entretanto, ninguém muda sozinho. Ninguém muda sozinho. Foda isso. Cara, eu mudei porque eu trabalhei com o cara lá e aí, puta, me deu um despertar. Cara, eu fiz um curso e levei um tapa na orelha. Eu quebrei e fiquei pobre, fudido. E aí a minha esposa falou, vai empreender, seu danado. Aí, não é? Porque mesmo quando você muda sozinho, você tem um agente motivador. Você tem um agente... Não, sozinho não. Então, assim, mesmo quando você acha que muda sozinho, A decisão você foi teve sua. um agente, A decisão. um evento que te... É sua A decisão final, né? Eu sou refém das minhas escolhas. Entendeu? Então, o Altamir estava falando muito disso. Você é merecedor. Né? De tudo, né? De É tudo, mérito né? seu. Tudo. Você está triste, mérito seu. Você está feliz, mérito seu. Entendeu? As suas escolhas botaram você onde você está. Mas quanto que você conhece, assim, abrindo o jogo, quanto você conhece, quanto eu conheço, que fala assim, cara, eu tô fudido porque eu sou merda. Pode usar qualquer palavra. Autorresponsabilização. Pode usar qualquer palavra. Cara, eu não vendo porque, porra, eu não sei vender. Quantos falam isso? Que bate no peito? Difícil. Não, agora quando eu falo aqui... Porque, cara, é a humildade. Não quer falar, não quer externar, não quer dar publicidade. É isso, zero problema. E você fez uma Mas, no mínimo, reconhece que eu estou onde estou. Por isso que, às vezes, eu bato no peito. Por exemplo, essa semana eu estou com 5 contratos. Eu assinei 382 milhões de VGV. Essa semana. Eu parei de publicar porque tinha gente nas redes sociais que falou, nossa, por que essa arrogância? E eu, para não falar besteira, né? Mas foda-se, é mérito meu, porra. Vem aqui aprender a fazer isso também, né? Como quando eu tava fudido, se você publica, tô fudido com o nome sujo no SPC. Olha lá o fudidão, né? Porque comentar vai comentar de qualquer jeito, né? Mas para finalizar minha fala, o que eu aprendi? Por isso que hoje eu tenho coach, hoje eu tenho mentor, hoje eu tenho conselheiro, hoje eu tenho facilitador, hoje eu tenho terapeutas. Esses 5 eu não abro mão na minha vida. Por quê? Porque cada um ele tem uma função. Coach, quando está mentorando, ele saiu do papel dele. Saiu do papel dele. Mentor, quando ele está o tempo todo fazendo to-do para você, planilha, checklist, roadmap, ele saiu do papel dele. Então, cada um vai ter o seu papel. E você precisa disso. Você precisa desses caras. Você quer ter alta performance? Você precisa ter esses caras resolvidos. Por que você precisa ter esses caras? Imagina só, você vai para uma academia sem personal. Por mais tempo que você esteja na academia, e por mais que você saiba fazer um exercício, ele está do lado de fora. Ele não está viciado. Ele vai estimular, vai gerar um novo estímulo em você. Vai passar um exercício diferente para ter diferenciação na musculatura. Sim. Por isso que esse é um acelerador de resultado. E por isso que a minha linguagem é muito simples. Ganhe muito dinheiro. Porque quando você ganha dinheiro, você tem condição de pagar todos esses caras. E aí você vai fazendo muito mais dinheiro depois. Por isso que o meu roadmap, ele é uma escada. Cara, você não tem que pensar 1 milhão. Todo mundo que entra na minha empresa, quero 1 milhão, 5 milhões. Não. Primeiro você vai sair, é o seguinte, o dinheiro está chegando primeiro ou a conta está chegando primeiro? Olha que louco isso. O que chega primeiro na sua casa, na sua empresa? Dinheiro ou conta? Então você tem que primeiro chegar junto, no mínimo. Vamos no ponto zero? Porque tem muita gente que chega o boleto e tem que esperar entrar o dinheiro para pagar, certo? Então a conta está na frente do dinheiro. Então, número 1, não tenho que olhar no 1 milhão, 10 milhões. Por isso que muita gente se frustra. Olha aqui, como que eu faço para o dinheiro chegar junto com a conta? Passei a primeira etapa, a segunda etapa. Como que eu faço o dinheiro chegar na frente? Para dar um pouquinho mais de paz. Porque você vive no caos, né? Pô, será que vai entrar? Será que vai entrar? O fato de você eliminar o caos já é um puta pulo do gato. Certo? Tu já dorme tranquilo. Como que o Edgar virou o jogo várias vezes? Com essa fórmula. Eu tinha que
sair do caos financeiro. Caos. Então, dinheiro chega primeiro, certo? Porra, tô pagando adiantado, ufa. Legal. Depois, como que sobra dinheiro? Terceira etapa. Aqui começa o estrategista ser mais bem sucedido. Porque tem gente que sobra dinheiro, vamos pegar a nossa profissão, corretor de imóveis. O que ele faz? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô Não, pobre. ele vai viajar, torra tudo, ele troca de carro, ele vai não sei o quê, né? Tá vendo? Não ganhou dinheiro. Não administrou. Como que você faz? Outro dia eu tava pensando nisso, cara. Tem um corretor que eu acho um excepcional vendedor e a gente conversando recentemente, ele tá quebrado. Eu fico pensando assim, como que pode, né? O cara que outrora estava entrando tanta comissão, agora tá quebrado. Ele... Inteligência emocional e inteligência financeira. É isso. Não tem. É isso. Administração financeira. Por isso que eu inteligência acho emocional. papos como esse aqui do podcast interessantíssimos, porque é interessante a gente trazer o cara aqui, como já trouxemos, que ensina a vender, mas é interessante a gente trazer o Edgar Ueda, que vai falar da inteligência emocional, que vai falar do eu interior, da responsabilização, da evolução do ser humano, porque ele precisa disso também, senão ele não vai saber o que fazer com 10 milhões. Sim, exatamente. Exatamente. E só para finalizar esse roadmap, que ele é muito interessante, até porque senão vocês vão ter que chamar para o próximo podcast, porque o cara vai pedir para cumprimento. Olha que interessante. Aí sobra dinheiro, o que eu fazia? Eu investi em mim. Eu lembro da minha família, 3 irmãos foram para o Japão. E o meu irmão mais velho estava investindo em imóveis e tal. E sempre ele me impressionava. Cara, por que você não compra o seu apartamento, sua casinha? A única chácara que eu tinha, eu vendi para ele. Sabe onde eu estava depositando todo o meu dinheiro? No seu conhecimento. Todo o meu dinheiro. Uma das caixinhas de perguntas Todo que o meu dinheiro. eu respondi. Mas é todo o meu dinheiro. Dinheiro de apartamento. Não é de um apartamento. Dinheiro de inúmeros apartamentos. Eu investi mais de 1,5 milhão em conhecimento de curso, mentoria, mastermind, etc, etc. E olha que louco. Aí, chegou um determinado momento, todo mundo estava bem de vida. E eu fudido. Porque né? não usava o dinheiro. Porque Pra eu não coisas estava comuns. lastreando meu dinheiro em patrimônio e ativos tangíveis. Isso aqui é intangível. É. Né? E aí, beleza, tal. Hora que eu fui no ponto de inflexão, que o próprio Flávio Augusto fala, no ponto de alavancagem, cara, eu estava fazendo 100 vezes mais do que eles faziam. Então, assim, investi. Mas aí eu dividi. Investi em conhecimento, investia no meu negócio para ganhar mais dinheiro. E passava apuro, passava necessidade, etc. E aí depois eu fui para uma nova fase, que é a fase que eu estou há 5 anos. E vou dar uma dica de ouro. Você que está nos ouvindo, se ele não estiver criando nenhum desses cenários, ele já fez merda até aqui. Você não está criando renda passiva, fodeu. Por quê? Vai ter que trabalhar até 70 anos. Existe um estudo. 63% da população após 60 anos vão ter que trabalhar para pagar conta e colocar comida dentro de casa. Porque assim, uma coisa é você falar, trabalho por terapia, trabalho porque eu gosto. Uma coisa é, trabalho porque senão não paga aluguel. Certo? Sim. Renda passiva. E não somente isso, né? Quer tirar um ano sabático? Eu tirei 2 anos e meio sabático. Escrevi livro. Se não tivesse renda, como que eu vou manter minha qualidade de vida? Certo? Segundo, você tem que criar valuation. Por quê? Um dia você fala, cansei. Todos nós podemos chegar nesse dia. Concorda? Cansei, quero parar. Aí o que acontece? Ontem eu estava falando com um cara, que agora nós montamos uma empresa de street mall, mercadão e boulevard. Nós temos uma meta em 5 anos fazer 62 empreendimentos, 2,3 bilhões de VGV. E ele está há 35 anos no mercado imobiliário. Sabe o que ele falou? O cara, toda vez que eu termino uma incorporação, eu começo tudo do zero. Tudo do zero. Por quê? Se ele parou, ele não ganha mais dinheiro. Ganha? Parou, não ganha mais dinheiro. Então o que acontece? Faz muito dinheiro. Mas parou, não ganha mais dinheiro. Sim. Então, assim, quando você tem valuation, e o que é valuation? Tem uma empresa que ela tem as características para ser comprada, ou ser feito o M&A, ou ser feito o IPO. As empresas elas são feitas para serem
vendidas, herdadas ou quebradas. Sim. E terceiro, e quarto, você quer crescer rápido, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, e a gente já sabe que nós não temos mais tempo para planejar a longo prazo. Veio uma Covid inesperada, veio uma guerra da Ucrânia inesperada, veio uma guerra de Israel inesperada, veio um governo inesperado, ou esperado, sei lá como que vai chamar, né? E que a gente perde totalmente o controle. Então, não temos mais a previsibilidade e a certeza daqui a 10 anos. Não temos. Vamos parar de romantismo, não temos. Beleza? Escalável. A escalabilidade, ela te dá um poder de grandeza e um poder de velocidade. Então, no meu roadmap de 5 anos, tudo que você me convidar, na minha cabeça, arquiteta. Tá? Tem alguns dos 4 envolvidos, e eu falo não para um monte de projeto. E todos os projetos que eu coloco a mão hoje, ou vai virar uma empresa de 1 bi, ou vai vender ela por muito dinheiro, ou é escalável com muita grandeza, todo um negócio que eu coloco a mão. Então esse é o roadmap que eu adoto na minha vida e nos meus negócios. Legal. Eu acho que esse conteúdo ele é rico, mas tem algo aqui que o pessoal quer saber, né? Acho que você está no mercado imobiliário, como você colocou, tá, Experience, né? 8, né? Ou 8. Esse é o evento. E EX8 agora é a empresa, não é isso? Né? Então, Da nossa rede de franquia. como é que você está vendo o mercado nos próximos anos? 2024 está chegando aí, o que você pode dar para a gente de insight, assim? Legal. Falar um pouco do mercado e do que você planeja aí, tanto para o evento quanto para a empresa que você está criando. Bacana. Primeiro que assim, todo mercado vive de ciclo, o mercado imobiliário não é diferente. Eu dividi em 4 ciclos, que é o entendimento das grandes empresas de inteligência imobiliária. Ou você está na crise, ou você está na retomada, ou você está na demanda, ou você está na oferta. Aí você tem as variáveis, né? Crise é o único que não tem oscilação. Crise é crise. Pode ser mais ou menos, uma crise agressiva ou menos agressiva, mas é crise. Quando você entra para a retomada, você tem variáveis. Por exemplo, é o que eu interpreto que é o momento que nós estamos vivendo. Estamos na retomada com retração. Então o mercado ele vai retomando, mas tem hora que ele dá umas paralisadas. Vê uma guerra, vê o governo fazendo merda, vê não sei o quê, e ele dá aquela retração. A retração é uma paralisação ou uma diminuição. Ou eu paro, não vou fazer mais nada até ter um movimento, ou eu vou diminuir o ritmo. Ao invés de lançar 10 empreendimentos esse ano, eu vou lançar 1. E muda todo o cenário do mercado, certo? E depois você tem aí a demanda, que também tem a super demanda, e você tem a oferta e tem a super oferta, tem as oscilações. Então o momento que eu estou vendo para esse ano e para o ano que vem, né? Nós estamos na retomada com retração, ponto. Tem algumas coisas que são indicadores favoráveis, mas eles são indicadores duvidosos ainda. Por exemplo, o governo vem e fala que agora o programa do Minha Casa Minha Vida do teto, que era 250, vai para 350. Logo, você fala, bom ou ruim? Bom, né? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Ótimo, cadê o dinheiro? Ou não. Tem dinheiro, mas ninguém consegue o financiamento. Lançou o programa, o dinheiro está disponível, mas ninguém Você consegue está aprovar. entendendo? Então, sim. Outro dia saiu um bochicho só porque vem muito de encontro isso. Falei isso até no episódio anterior. Surgiu um bochicho que o governo está estudando uma forma de fazer Minha Casa Minha Vida sem entrada. A primeira coisa que eu recebi de um cliente meu foi, sim, tá faltando só o governo me incentivar agora a fazer prédio, porque a 5% eu não levanto nada. Exatamente. Ele cria... não, mas assim, ele cria um bônus, só que ele penaliza muito por outro lado. Quem vai pagar assim, a conta? Hein? Cara, não tem essa lógica. Então, e quem falar, e foi muito bem colocada a sua pergunta, Klebers, que é o seguinte, quem falar com muita previsibilidade já está falando merda. Porque no governo que a gente está, no momento que tem um conjunto de variáveis aí, o cara ser previsível, não, essa é chutômetro ao quadrado. Né? Ele vai dar a opinião dele. Vai dar a opinião dele, tá tudo bem, né? Então, assim, eu vejo alguns movimentos. Por outro lado, deixando um tom motivacional e provocativo aqui para a galera, nós somos o 3º maior déficit
Está entre terceiro e quarto, né? Ora o ranking está em terceiro, ora o ranking está em quarto. Maior déficit habitacional do planeta. Só que eu analiso 2 países que estão, Índia e China, que são 6 vezes maior do que a gente. Se você pegar os últimos 5 anos, eu sempre faço estudo de 5 anos para trás. Esse negócio de analisar 1 ano, 2 anos é ruim, né? Então eu sempre analiso de 5 anos para trás. Se você pegar os últimos 5 anos, nós tivemos mais de 5 milhões de novos casamentos. Nós tivemos, em média, 1 milhão todos os anos. Nós temos 250 mil novos divórcios por mês, por ano. A maioria do mercado imobiliário, ele só consegue enxergar, primeiro, linhas de negócio imobiliárias, compra e vende e aluguel. Sim ou não? Sim. A maioria não passa da terceira. 99% não passa da terceira. E se você perguntar quem eles atendem de forma estratégica, eu posso assinar aqui embaixo que nem 1% dos players do mercado imobiliário tem definição estratégica para pelo menos, veja bem, planejamento estratégico. Não é, eu sei que quem casa compra casa. Eu sei que quem divorcia também. Saber, lembra do conhecimento? Onde é que esse cara tá, né? Onde que ele está, como que eu vendo, como que eu atingo, como que eu pego a massa, como que ele só compra de mim, como que eu pego a maior market share, a maior fatia desse mercado. Nem 1% tem estratégia para pelo menos 3 das 18 motivações de compra. Sabe por quê que eu tenho essa certeza? Porque esse ano eu fiz 62 palestras. Todas as palestras eu pergunto. Ninguém levanta nada. Tá. Você tem uma estratégia para vender para déficit? Você tem uma estratégia. Estratégia. Mostra aqui. Tira o papel, tira o project, tira o Trello, tira o Canvas. Não é? Não. Tem uma ideia? Eu capto o lead ali, né? Tudo meio solto, né? Tem nada de planejamento estratégico. Então, sim. Roadmap. Cara, tem um caminho desenhado. Para déficit, para casamento, para divórcio, para primeira moradia, para segunda moradia, para terceira moradia, para investidores, para upgrade, para quem aumenta a família, para quem diminui, para quem fica pobre, para quem fica rico. Então, sabe o que falta? A porra de voltar para a escola. Não é a escola do ensino médio fundamental, não. Vai aprender com quem sabe, porra. E olha que louco isso. Ano passado no Connect, quando eu voltei, muitas pessoas próximas e até lugares para onde escrevo perguntaram o que eu tinha aprendido no Connect. Falei, para mim o que está claro ano passado é que a imobiliária precisa criar novas formas de renda, novas formas de ganhar dinheiro. Então isso não é só de agora, assim, o pessoal já está... Mas ninguém cria, né? Aí vem o mais X8 e criamos 25 linhas. Tem meia dúzia que já está, já entendeu a dinâmica do jogo e está criando, está fazendo, legal. Entendeu? Isso foi forte. Eu voltei que eu falei, cara, não dá para você comprar, vender em lugar, só. Não é que não dá, né? Você vai entrar no Oceano Vermelho e vai competir com 99,9% da população. Sabe quanto que eu saí desse mercado? Eu comecei como corretor, comecei como imobiliário. Na verdade, eu comecei já como imobiliário direto, né? Contratei um corretor, não tinha nem Cresce, tinha que ter assinatura responsável técnico para ter o Cresce jurídico, né? Eu não fazia venda, mas eu sempre, assim, antes de sugerir, eu entro em campo, né? Eu não vou... Vamos fazer uma panfletagem. Nunca panfletei? Não, eu saio panfletar. Já fui panfleteiro. E aí eu peguei e fui colocar uma plaquinha de compra e vende-se de uma casa que a gente tinha prospectado, né? E eu parei para contar. Tinha 23 placas. Aí eu falei, cara, esse mercado eu não vou, não. Esse mercado eu não fico, não. Cara, não dá. Agora sim. Esse pode ser... Você também está nesse mercado. Para ele ser seu paga-conta, para ele ser sua renda diária, sua renda mensal, para tirar você do caos financeiro. Mas o legado está nos grandes negócios. Top. Os milhões estão nos grandes negócios. Quanto mais eu torno minha hora mais eficiente, mais produtiva. Que é o conceito da economia, né? Você produzir mais e consumir menos. Menos horas para ter o mesmo resultado. Cara, você está na área. Cleberson, que a gente já se conhece, então está na área. Quantos que você conhece corretor que sabe captar a área, criar dossiê, porque a maioria manda uma foto da área,
Captar a área, criar um dossiê, intermediar com construtor, incorporador e loteador e cobrar sobre o VGV. Você conhece, não? Eu estava conversando O cara isso não agora. sabe mandar nenhum KMZ no Google. Não sabe nem fazer o... Pra eu ver a área. Não sabe nem quem é o KMZ. Então, beleza. Mário, ó, beleza. Que é de graça, hein? Vamos Diga-se de ficar aqui. passagem. Olha aqui, ó. Eu tô falando de um. Cara, é a nossa escola, então sabe. Ó, quantos? Quantos sabe conceber o empreendimento? Beleza, tá aqui a área. O que você vai fazer com essa área? É um shopping, é um street mall, é um centro hospitalar, Uma ele cidade é ou um um bairro? shopping, é uma comunidade planejada, é um smart city, ele é o quê? É um vertical, é um horizontal, é aberto, é fechado, é com qual metragem, com qual vocação? Não sabe. Isso aqui dá muito dinheiro. E são os moscas brancas que sabem fazer isso. Eu ganho muito dinheiro fazendo isso. Tenho muito dinheiro fazendo isso. Beleza. Terceiro, quando sabe pegar um produto, nós trabalhamos com isso, sabe fazer lançamento imobiliário e sabe liquidar em pouco tempo. É, 12. Cara, eu tenho hoje de lançamento assinado 3,7 bi, que vai me dar 54 milhões de lucro. Sabe quanto? 2%. Eu falava pro cara do varejo e ele dava risada da minha cara. Né? Pô, como que você trabalha com 2%? Ó, cara, trabalho. 2% de quanto? 2% de quanto, né? Então, lançamento. Depois você vai para a incorporação. Uma incorporação muda a vida de Qualquer pessoa. 3 gerações. 4, 5. Deixa eu te explicar. Vamos para parcelamento de solo, loteamento. Os meus loteamentos estão em média de 35%. Você é conservador. 30%. Você pega um loteamento de 50 milhões, que é pequeno. Leberson sabe. Loteamento de 50 milhões é pequeno. 50 milhões no loteamento. 30% é 15 milhões de lucro, sim ou não? De uma aprovação ao lançamento, se você securitizar em 2 anos e meio, você está com dinheiro no bolso, 30 meses, certo? Depois você tem responsabilidade de entrega, mas estou falando de dinheiro no bolso. Se você securitizar 100%, você coloca 15 milhões no seu bolso, em 3 anos. 15 milhões a 10%, que é uma aplicação ruim, de merda, você vai fazer quanto? 1,5 milhão por ano, de renda passiva. Dá para viver bem? Dá, né? Só um loteamento. Mas calma aí, não ficou aí. Eu não preciso securitizar de repente. Eu quero fazer mais dinheiro. Eu consegui um investidor, vou deixar 10% para ele, ou 15%, metade. Vou ficar só com 15%, vou ficar com 7,5 milhões. Só que eu vou administrar a carteira. Sabe quanto que eu faço em 144 meses, 12% mais IPCA? Sabe quanto que eu faço? Eu faço mais 25 milhões. Com 15, quanto que eu fiz? 40. Se eu deixei 7,5, eu posso deixar 12,5. Quanto que eu fiz? E esse mercado é louco, porque a gente trabalha muito com lançamento, você é a sua praia, né? Eu vejo o cara chegando com o lançamento, né, e falando, pô, eu preciso vender tudo, porque eu preciso vender a carteira, porque eu não tenho nada, Liquidez, não tenho liquidez, não tenho segurança. E assim como eu já converso com pessoas que falam assim, não, eu prefiro fazer em 244 vezes, eu quero ter um cliente 20 anos. É. Mas aí é assim... Imagina ter um cliente 20 anos. Aí depende, né? Se ele tem recursos, se não tem, Sim, né? sim. Mas enfim, então aqui a gente está falando e tem outras expertises, né? Eu faço turnaround, hoje eu sou uma licenciadora, agora virei uma franqueadora também. Então, sim, várias maneiras que você tem para gerar fontes de rendas, de big money, de grandes negócios, e que posso garantir, mais uma vez, 99% do mercado não sabe trabalhar ou trabalha de forma muito amadora. E vou falar, por muita vaidade e ego, não se dispõe a trabalhar em cima de uma outra metodologia. Não se dispõe. E aí vai para tentativa e erro. Aí ele demora 5 anos para fechar uma área, sendo que tinha uma mulher que estava 12 anos no mercado imobiliário e 1 ano e meio fechou quase 1 bi dentro da nossa metodologia. Segue o roteiro, segue script. Né? Então é isso. Que entrevista, hein? Mas ainda assim, Experience. Experience 8. O Experience 8. Esse é um grande evento que nós estamos fazendo para ser uma grande abertura de um novo momento. A gente quer criar um novo mercado e que nós estamos denominando como novo mercado, a nova era, o novo momento do mercado imobiliário. Para alguns pode soar isso como arrogância,
para outros como prepotência, para a gente como um fato consolidado que só depende do tempo. E por que eu falo isso? Porque a gente está criando um projeto que ele, primeiro, é democratizado e sem a política também. Tá falando só para vender? Não. Eu já faço isso. Por exemplo, 100% dos meus livros eu dou, royalties. Os meus royalties eu dou. Eu faço inúmeras palestras pro bono. Eu só cobro de empresa jurídica. A empresa quer me contratar na empresa dela vai me pagar. Me paga caro. Acabei de fazer agora para Rio Ave, em Recife, esse mês, R$33 mil. 1 hora de palestra. Em média eu cobro 25 pau. Mas não ganho dinheiro com isso. Nem quero ganhar dinheiro com isso. Faço por projeção, visibilidade, um monte de coisa. Topo de funil recebendo. Topo de funil, etc. Então, assim, eu tenho um propósito de um legado de democratizar. Porque quando eu entrei no mercado, não tinha livro que ensinava, não tinha curso que ensinava, não tinha. 12 anos atrás, não tinha. Eu fui fazer o primeiro curso de incorporação com o Jamil. E o Jamil estava muito mais na parte jurídica e técnica do que na parte comercial. Hoje que estão surgindo alguns players que falam da incorporação um pouco pelo viés de concepção e de mercado, mas também tem um monte de gente aí falando balela, né? Então, assim, mas tá tudo bem também. Então, não tem, cara, você não tem de onde buscar. Ou você vai na unha, ou você vai, cara, a escola da vida, ou você vai seguir. Cara, então não tem. Então, quando a gente criou esse projeto, quando eu criei esse projeto há 2 anos atrás, foi um projeto, primeiro, que muito desafiador para mim, né? Então, beleza. Então, democratização. Segundo, que a qualificação do mercado me beneficia. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Cara, não sabe o que é KMZ. Eu gasto 2 horas explicando pro cara. O cara não sabe preencher um checklist. Ele manda a foto, depois ele manda a matrícula, inclusive desatualizada. Depois ele fala que quer parceria. Depois ele passa a metragem. Ele manda 30 e-mails que demora 15 dias para você entender o negócio. Esse é o pior, acho que é o pior de todos. Mas é o que mais acontece. É o que mais acontece. O cara te manda, se te interessa isso aqui, te manda um print, você fala, onde é que é? Tá. E aí quando você vai falar assim, ó, eu só quero área que seja 100% na parceria por corporação. O cara fala, o que é isso? O que é parceria? É na comissão? O cara nem sabe. Não vou longe. Estava falando com o Clebson mais cedo, o grupo lá tá doido para uma área pé na areia. Eu já falei com um monte de gente. Eu recebo outras áreas. Menos penal. Cara, estou sendo específico contigo. Eu preciso desse tipo de área. Não precisa me mandar outro. Quero essa. Esquece. Então, assim, por isso que eu estou falando, a qualificação. A qualificação nos deixa muito mais leve. Então, eu criei uma gamificação há 6 meses atrás e vou restartar ela agora em novembro. A gamificação foi com esse objetivo. Eu não cobrava nada do cara e ainda dou 2 milhões em prêmio. Não cobro nada. Aliás, não cobrava nada. Agora eu vou cobrar R$49 por mês. Porque acontece, o cara dá valor e para participar das minhas mentorias. Olha que louco. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou qualificando para ele me mandar a área. Em 2 meses, sabe quantos negócios eu fomentei? 17 bilhões. O cara não sabe selecionar, você está, na verdade, cobrando para poder formar o funil. Eu estou pagando para melhorar, para qualificar. E ainda estou dando 2 milhões. Fora que ele ganha. Se ele trouxer uma área fechada, ele vai ganhar a comissão dele. Não é esse daqui. E ainda, 2 milhões prêmio. O cara que mais me trouxer o maior VGV do ano e o maior número de unidades por ano. Então, esses 2 prêmios. Tá? E como é que o Altamir e os demais parceiros entraram no projeto contigo? Então, é que assim, eu tenho a Neximob, que ela tem um valuation de 784 milhões já, eu fiz o valuation agora em março desse ano. Essa é uma empresa só minha, né? Não tem sócio, tal. Para não falar, tem uma sociedade de uma ex-secretária minha, que eu dei um percentual para ela, começou como secretária,
e eu dei 2,5%, ela tem hoje quase 20 milhões de participação. Trabalha comigo há 8 anos. Dei como bônus, pediu a conta, falei, tó. Né? E eu tenho um sócio jurídico, que é meu tributarista, que ele tem 1%. Então, 97,5% da empresa é minha. Né? Então, essa é só minha. Quando eu tive a ideia de criar a X8, eu entendi que eu precisava de braço. Humildade. Cara, não sei se eu vou tão longe sozinho. Ou, se for, eu vou chegar quebrado, arregaçar, né? Não estou mais nessa fase da vida. E segundo, que a linha imobiliária, eu não tenho mão. Eu sou incompetente. Você vai falar assim, me ensine a alugar, me ensine a comprar imóveis a granel, a varejo. Sou ruim pra caralho nisso. Agora, me ensina a vender um prédio inteiro em um final de semana, é comigo. Me mostra vender um loteamento inteiro em 30 dias, é comigo. Isso é minha praia. Faz um empreendimento, dá lucro de 30 milhões, é comigo. Essa é minha praia. E eu sei onde eu sei tem a mão boa e onde eu não tenho. Poderia ficar PhD aqui? Se eu me dedicar 1 ano, eu fico. Mas não quero. E aí eu fui entendendo que eu precisava... Porque o que acontece? Os grandes negócios, e você atua neles, você tem que aprender a respirar debaixo d'água. Você vai ver dinheiro em 2 a 3 anos. Daí para cima. E a maioria não é nem pelo dinheiro, ele não tem inteligência emocional nem mental de continuar na jornada. Então eu ia ter muito turnover. Ia ter muita gente entrando e saindo no meu projeto, que não é legal também. Né? Então, descobrindo esse gap, eu precisava criar renda a curto prazo. O que é? Compra e vende, aluga. Só que eu fui pesquisar mercado, estudei todos os concorrentes. E todo mundo mesmo arroz com feijão. Eu falei, não, para criar mais uma, mesmo o arroz Camil, o feijão carioquinha, eu falei, não dá, né? Aí eu fui pro essas linhas diferentes. Então nós somos a única hoje, estudei todos os concorrentes, você pode citar uma, não precisa dar o nome, faz qualquer analogia, que ele não chega a ter metade das linhas de negócios que nós temos. Cita 2 que vão fazer a diferença aí. Só 2, hein? Duas soluções que a empresa vai oferecer. Não, e você pode falar isso porque você postou semana 8. 8 linhas de negócio. Não, mas compartilha aí com o pessoal. Por exemplo, captação de áreas. Vamos que a gente já falou que você vai ver que vai dar mais de... Captação de áreas, certo? Depois validação e concepção. Depois lançamento. Depois incorporação. Depois funding. Depois remanescente. Depois turnaround. Depois house. Depois compra e venda de aluguel. Depois aluguel. Depois correspondente bancário. Consórcio. Nós criamos 2 produtos, né? Nós criamos a Ricari. Ele é um produto... Depois vocês ficam sabendo lá, esse... Só no dia 1, do dia 1, quem vai no dia 1 no Experience 8, do dia 1 ao dia 3 em Campinas, que vai ser o lançamento oficial. Hoje eu tenho banco digital, já tenho há 2 anos, eu faço pagadoria, eu não preciso fazer aquele spread de pagamento, passa por... ou paga na sua conta, você tem que distribuir para 3 contas. Hoje eu faço antecipação de comissão para corretor, é a securitização da comissão. Tá dando de banco Inter já, ó, de MRV, virou Inter, tá vendo? Mas esse eu tenho há quase 2 anos, né? Desde quando eu comecei. Então, se... E tudo a ideia é não só falar que dá certo, é aplicar um método. Não, porque veja bem, eu não sou o empreendedor de palco nem de livro, né? Eu criei uma empresa que nos bastidores já foi uma empresa de bilhões, né? Então, assim, tanto é que a minha maneira de negociação, ela é bem simples. Tá duvidando, vai pesquisar o que eu fiz. Não, e faz sentido também pelo teu momento, né, Edgar? Tu criou uma empresa sozinho. Tem sócios, mas criou sozinho. E ela deu certo. Agora tá criando outra empresa com sócios. Sim. E tem certeza que vai mostrar que ela dá certo também. Não, eu já tive. Dá certo aqui? Todas as empresas anteriores eu tive sociedade. Eu fui sócio por 9 anos. A minha empresa, a primeira empresa de inteligência imobiliária que eu criei foi com um sócio de 9 anos.
E a gente fez a sociedade no final de 2018, depois, 2021, eu voltei para o mercado. Eu fui para tirar um ano sabático, tirei 2 anos e meio. Estava a fim de só escrever e palestrar. E aí, no final da história, eu tive uma grande provocação, que era de criar essa empresa, e criei a maior licenciadora. Eu sou a maior licenciadora do mercado imobiliário hoje. Já sou a maior, sou a número 1. E sou a única. Ninguém licenciou esse modelo, ele está no mercado. Tem uma aí que está falando de licenciamento, de franquia, de loteamento, mas hoje eu estou em 23 estados, mais de 80 cidades em 2 anos. Eu estou atrás da Lopes, que tem 82 anos. Como que um cara em 2 anos já está encostando o cafanhaque nele? Ano que vem eu passo a Lopes. Coloca aí, publicamente. Ó. E nada contra, aprendi muito. É uma baita empresa do caramba. Mas, cara, ano que vem você marca. Puta, mandou não. Ô, Edgar, infelizmente, a gente tem que caminhar pro final. Já com gostinho de quero mais. Acho que a gente precisa fazer mais bate-papos produtivos como esse. Como a gente falou no início, você é um cara muito conhecido. Eu queria que agora você falasse. Você falou da X8, você falou da Nexmob, mas diretamente como que o público pode ter acesso a você, suas redes, seus projetos, mentorias, cursos, enfim. Como que o cara chega no Edgar para aprender mais um pouquinho além desse podcast? Bacana. Então me segue lá, Edgar Uedo Oficial, tá? Minhas redes sociais. Nexmob também, ou site, ou redes sociais. X8 Negócios Imobiliários, também o site ou redes sociais. E agora, do dia 1 ao dia 3, na verdade do dia 1 ao dia 5, porque a gente tem mais 2 dias para a categoria Platinum, que é uma imersão. Então são 5 dias de evento e treinamento, que nós chamamos Experience 8, que é a explosão de vendas. Então vai ter neurocientista, por exemplo, vai estar lá o comandante de Luca, que fala sobre negociação sob pressão. Ele lançou aquele a série O Negociador na Amazon Prime. É ator de best-seller, comentarista da Record no Balanço Geral. Vai estar lá o Carlos Wizard, o André Diamante do Sexy Canvas. Vai estar lá o Maurício Rifati, que é neuromarketing, neurocientista. Vai estar lá o Luiz Garziri, que é neurocientista total. Então vai estar Leila Naval, vai ter muita gente top lá. Então são 5 dias, do dia 1 ao dia 5. Então tem gente que pode comprar do dia 1 ao dia 3. E tem gente que pode comprar do dia 1 ao dia 5. Tá? O site ou nas minhas redes sociais tem um link lá também. E aí entrar em contato. Tem negócio, entre em contato. Quer se juntar, ser um licenciado franqueado, entre em contato. Quer para um evento, só comprar diretamente. E já está lá também. É isso aí. Isso eu posso comprovar. É um cara super acessível. A gente já teve o prazer de fazer evento junto. Cara, eu queria agradecer. Primeiro pelo teu tempo, tua disponibilidade, tua agenda. Sei que tu é um cara ocupado. Tu viajou para chegar até aqui. Agradecer pelo tipo de conteúdo que você trouxe. Né, de desbloquear, de mostrar, de incentivar que as pessoas evoluam, se conheçam, destruam barreiras e avancem. Isso é importante. O motivo do programa é esse, né? O nosso podcast não muda o nosso trabalho, mas acho que muda o mercado, e é para isso que a gente está aqui. Então eu queria te agradecer de coração mesmo. E todos nós, né? Eu acho que quando vocês criam um projeto como esse, vocês já estão sendo mão, né? Hora que motiva, hora que inspira, hora que provoca, hora que promove essa mudança no mercado, né? Então vocês estão escrevendo o legado de vocês. Existem várias maneiras de escrever o legado, de assinar o nome na história, e uma delas é esse, porque de repente um podcast, uma frase, uma fala pode mudar todo o destino de quem está ouvindo, né? Então, eu que agradeço aí, estamos juntos sempre, pode contar com a gente. Espero ser convidado mais vezes aí por vocês. E é isso aí, galera. Se você gostou do que você ouviu aqui, deixa seu comentário, compartilha para os seus amigos. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, né? Se você estiver vendo no Spotify, vai lá também. Vai estar escrito, né, sobre o tema, sobre como você acessa o material de Edgar Ueda, os livros, né? E mais uma vez, não deixa de deixar seus comentários e compartilhar com um amigo, tá? Porque assim você ajuda o nosso canal a se tornar cada vez mais relevante. E vamos
Profissionalmente, de novo, né? Agradecer de novo aí o pessoal que apoia. A audiência, os nossos patrocinadores. Lembrando que a gente está no YouTube, no Spotify, é gratuito, é de graça, é só entrar, assistir, consumir, ver, rever, pausar, tomar água, voltar, é para você. Agradecer ao IBREP, a Black Market, a Atmo Investimento Imobiliário, a Locar Mais e a Imóvel por promover... E tem espaço para Next. Opa, Aí, né? manda lá a proposta. Sem pressão nenhuma. Estamos precisando de alguma coisa no mercado de lançamento para vir nos apoiar, mas fica à vontade. Tá? Obrigado ao nosso diretor Heriberto também. Obrigado ao Batatinha das câmeras aí. Pessoal, a gente se vê na próxima semana com mais um conteúdo inspirador. E até lá. Próximo episódio, nos vemos. A Imóvel Brokers é a maior plataforma de dados imobiliários para captação de imóveis. Localize o proprietário do imóvel de interesse, assim como outras funções como avaliação mercadológica, como um funil de captação. Entre em contato com a nossa equipe. Locar Mais, do seu jeito.